Então, o tema, né, o ensino de filosofia no ensino médio, é a BNCC. Então, esse projeto meu está aí ainda no âmbito das reflexões. Eu me ingressei esse ano, né, no Profilo, no polo da Universidade de Brasília, e acredito eu que ainda terei vários encontros aí com o meu orientador, que é o Pedro Gontijo, né, justamente porque esse projeto ainda está em andamento. Então, a proposição de me inscrever nesse seminário é justamente para agregar, né, conhecimento, experiências, para poder dar andamento nesse meu projeto. Então, esse trabalho ele surge, né, no momento que eu me inseri no mestrado profissional, mas que, ao mesmo tempo, eu me via num amadurecimento de uma jornada de alguns, né, anos já como professora de filosofia no ensino médio. Então, ao meu entender, e como eu pretenderei demonstrar, né, ao longo desse trabalho, é que o ensino médio é geralmente considerado pelos educadores como uma fase de consolidação do aluno jovem, de sua personalidade, de seus desejos. Então, a filosofia apresenta um papel importante no sentido de colaboração, né? Colaboração como as demais disciplinas, né? Não estou aqui colocando a filosofia no pedestal, mas ela tem o sentido de colaboração como as outras, né? E partindo desse entendimento, né, que a sociedade atual necessita urgentemente de um processo de formação escolar capaz de questionar todos os acontecimentos que atingem nossos jovens, então, de uma forma direta ou indireta. Então, o problema que caminha comigo, né? Sim, na verdade, no âmbito da reflexão, e que foi a partir desse mestrado que eu consegui ver, né, caminhos para esse problema, que eu sempre ficava no âmbito da reflexão mesmo, se era possível, ou se é possível, através do ensino de filosofia, despertar no aluno do ensino médio o desejo por um conhecimento diferenciado, que rompa com os interesses utilitaristas, imediatista e de consumo. Então, é um problema que sempre me permeou, né? E como eu iria despertar, né, esse interesse deste jovem, desse aluno, né, para a gente poder romper com esse patamar. Então, o trabalho que aqui se propõe se deve à vontade de tentar mostrar que a filosofia é uma disciplina, né, que vem ao encontro do interesse e indagações do jovem, adolescente do ensino médio, mas que também tem o potencial de suscitar nele um desejo, uma curiosidade de aprender a pensar, e aí, citando o Silvio Galo, né, que eles possam experimentar o pensamento no pensamento, ou em outras palavras, que tenham uma experiência do pensamento próprio, para que possam pensar autonomamente e assim exercitar uma cidadania de fato. Então, nesse sentido, né, eu vi uma relevância contextualizar a filosofia na história, seus pressupostos na educação básica, em especial no ensino médio, e uma necessidade da justificação da pesquisa que abordaria justamente os avanços e desafios dentro do âmbito legal em relação ao ensino de filosofia no ensino médio, né? Objetivo, né? O meu objetivo ao desenvolver esse trabalho. Analisar sobre o papel e a importância da filosofia ao currículo oficial do ensino médio, verificar como essa convicção se confirma no âmbito legal, na Lei de Diretrizes e Bases, abordar a nova reforma ocorrida no ensino médio, né, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, entendendo a reforma como mais uma engrenagem na secular máquina de reprodução da desigualdade brasileira, e propor, né, através do impulso lúdico, uma possível intervenção pedagógica, né, para os itinerários formativos propostos pela reforma do ensino médio. Então, a princípio, seria propor para os itinerários formativos, mas
depois, feitas algumas reflexões, achei que seria viável não só propor para os itinerários, né, mas propor como mais uma outra metodologia, né, propor uma metodologia diferenciada para chamar a atenção, que poderia chamar a atenção desses jovens, desses alunos, que poderia ser usada também nas aulas de filosofia. Tá? Então, para fazer esse trabalho, a princípio, estou pensando, né, em trabalhar com alguns autores que melhor sedimentam a nossa metodologia, né, que é uma metodologia dialogada. Então, uma análise abordando uma análise sobre o ensino de filosofia com Silvio Galo e Matheus Limpa. Além desse aporte teórico, também nos apoiaremos nos pensadores Pierre Dardot e Christian Laval, buscando formular uma compreensão crítica, né, de determinadas políticas públicas que condicionaram a situação educacional no país na atualidade. Então, para propor uma intervenção pedagógica embasada na ludicidade, também usaremos como um apoio teórico o pensamento do filósofo Friedrich Schiller e Johann Huizinga, né, para trabalhar justamente pensando já no produto, né, desse trabalho. Então, será feita uma metodologia que possibilitará conhecer a praxis pedagógica, né, de um profissional dialogando sobre as possíveis dificuldades e desafios em que docentes e discentes podem apresentar nesse novo panorama do ensino de filosofia, e será dividido em 3 eixos de compreensão. Né? A proposta é dividir esse trabalho em 3 eixos. Então, o primeiro fará uma análise da trajetória e perspectiva da legislação, abordando a finalidade da disciplina de filosofia, né, expresso no artigo 3, lá da LDB, artigo que são expostos à finalidade do ensino de filosofia. Na segunda parte, tratará das questões éticas, políticas e culturais correspondentes ao estudo da formação filosófica no seu contexto histórico e as consequências do afastamento da obrigatoriedade dessa disciplina no currículo do ensino médio. E o terceiro e último eixo da pesquisa abordará como, através do emprego das atividades lúdicas e jogos, como recurso didático, o ensino de filosofia pode se tornar mais atrativo, né, sendo uma ferramenta a mais a se utilizar, né, nas aulas de filosofia. Então, para despertar um maior interesse dos jovens pelo o ensino dessa disciplina. Então, aí nessa primeira parte, né, seria feito uma trajetória e desafios da filosofia no ensino médio. Então, iria tratar justamente desse desenrolar histórico da ausência e presença da filosofia, e que no ensino médio, né, no currículo do ensino médio, e abordar que isso não foi de forma linear, né? Então, vários conflitos de resistência têm permeado esse processo. Né? E também esse projeto ele propõe fazer uma trajetória aí desde a alteração que teve, né, na proposta de mudança da LDB de 96, né, com a lei que foi sancionada, o projeto-lei que foi sancionado em 2008, a Lei 11.684/2008, que tornava a filosofia a disciplina obrigatória na composição curricular das escolas, né, mas, apesar da relevância documental da legislação, abordar que o contexto, a contestação de resistência à obrigatoriedade da disciplina, ela permeia, né? E até hoje, e um exemplo atual é a última versão da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, que fala de uma educação articulada com as necessidades do mundo contemporâneo, porém propõe uma mudança radical na estrutura curricular,
de filosofia, do ensino de filosofia no ensino médio brasileiro. E, novamente, surge uma ameaça à obrigatoriedade da filosofia nos últimos 3 anos do ensino básico. Então, a ideia, segundo representantes do MEC na época, né, da sanção aí da BNCC, era evitar o engessamento dos currículos e garantir mais autonomia aos estados. Então, essa ideia nos remete justamente à discussão de Dardot e Laval, né, no qual pontua que a competitividade é um princípio geral de governo, agora citando, né, no qual pontua que a competitividade é um princípio geral de governo, espalhando a disseminação do neoliberalismo a todos os países, a todos os setores da ação pública, a todos os domínios da vida social. Então, sendo assim, a implementação da BNCC, ele deve significar um empobrecimento da educação ofertada aos estudantes do ensino médio, pois corrobora com a desigualdades estruturais existente entre o ensino público e privado. Então, já na segunda parte, que eu vou falar das consequências do afastamento da filosofia do ensino médio, né, eu vou acrescentar que entre o fim dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, surgiram muitas polêmicas em torno do ensino de filosofia, né, e novamente também com o golpe militar, né, teve essa retirada do ensino de filosofia da educação básica, né, com isso se alojou nas escolas um pensamento dogmático, a fim de evitar debates filosóficos, né, instalando-se ao invés do seu ensino moralismo não crítico, um pensamento crítico, teórico e prático passou a ser desvalorizado. E na outra parte, que eu vou falar da importância de ensinar a filosofia, né? A filosofia promove o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico. Isso é um dos objetivos que está um dos objetivos do ensino médio, segundo a LDB, no qual eu estou plenamente de acordo, né? E, como afirma Galo, o papel da filosofia seria o de apontar aos jovens certos conhecimentos filosóficos necessários ao pleno exercício da cidadania. Assim sendo, a filosofia, ela cabe no ensino médio, o ensino de filosofia cabe no ensino médio como especificamente um locus, né, desse tipo de reflexão, com o papel de, no mínimo, despertar no aluno um novo olhar para o mundo, né? Então, assim, enxergando que, já respondendo o problema, né, que eu levantei lá no início, né? Então, a filosofia, ela serve como locus desse tipo de reflexão, com o papel de, no mínimo, despertar no aluno um novo olhar para o mundo, para o exercício da cidadania, sendo esse exercício um saber se posicionar criticamente com relação às leis e normas, saber se posicionar a certas discussões, a certos valores, pois é, na atualidade, uma das principais questões a serem enfrentadas pela sociedade brasileira. Então, ao se propor a defesa da disciplina de filosofia no ensino médio, né, se deve buscar caminhos que permeiam e oportunizem o aguçado senso crítico, né, a criatividade, a expressividade dos educandos para que atuem no mundo em que vive com sabedoria. Então, primeiramente, despertar esse interesse pela disciplina, né? Então, um dos desafios enfrentados pelo professor de filosofia no ensino básico é transmitir o valor da filosofia, especialmente para estudantes que estão imersos em uma sociedade imediatista, consumista e utilitarista. Então, um dos caminhos possíveis e que nós vamos propor, né, com esse projeto, para esse problema é empregar a ludicidade através do jogo. Marisa, desculpa interromper, já foram 15 minutos, tá bom? Você tem mais 5. Sim. Obrigada, estou caminhando já para o final. Então, um dos caminhos possíveis para esse problema, né, que a gente vai tentar propor nesse projeto, é a ludicidade através do jogo como recurso didático no ensino de filosofia. Então, nossa hipótese é que a aproximação da filosofia com essas atividades lúdicas, através
dos procedimentos didáticos empregados em sala de aula seja um recurso importante para despertar o interesse dos estudantes no aprendizado da filosofia. Então, a atividade lúdica se desenvolve das mais variadas maneiras, mas ocorre principalmente como jogamos, né? Daí a escolha por optar pelo jogo, né? Então, será elaborado um planejamento metodológico de aula, que apresente novos recursos inovadores para abordarmos temas e textos clássicos de filosofia, né? E aí eu pensei, mas é isso ainda vou conversar com o meu orientador, né? Eu pensei em abordar temas e textos clássicos ou temas e textos de filósofos, né? Porque a gente vê, já teve alunas minhas, alunos, professora, mas a gente vê poucas filósofas, né? Então eu pensei em abordar temas e textos de filósofos através dessa ferramenta. A princípio a gente usaria textos, né? Lógico que dentro das determinadas temas e conceitos, e através dessa ferramenta, o lúdico pode possibilitar aos nossos estudantes que eles desenvolvam um novo ânimo, né? Então, eu iria utilizar textos de filósofo e depois propor um jogo através do baralho, né? Fazer como se fosse um baralho filosófico com confeccionar mesmo esses baralhos, né? As cartas, colocar algumas figuras de filósofos, pensamentos, né? Conceitos de filósofos, né? E para dessa forma possibilitar aos nossos estudantes que eles desenvolvam um novo ânimo e potencializem sua criatividade, sua curiosidade, né? E principalmente aprendam através de uma leitura estruturada, coerente dos textos filosóficos, né? E aproveitar a filosofia como instrumento de politização, argumentação, manifestação e seus pensamentos de maneira autônoma e consciente, tá? Então, já indo para as considerações finais, né? O ensino de filosofia no currículo escolar é um desafio para que se proporcione aos educandos um espaço de aprendizagem mais prazeroso, mais significativo, um espaço em que as atividades desafiam constantemente o aluno a pensar, conhecer, informar-se e criticar, construindo o seu conhecimento. Né? Então, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Eu encerro por aqui. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Parabéns, Marisa. Eu sou Deixa eu só super fã voltar. de jogos, viu, para o ensino. Sou super fã mesmo, né? E acho que a gente tem essa perspectiva lúdica que precisa realmente ser explorada, né? E eu queria perguntar para você o seguinte: você citou o Silvio Galo, né, nosso colega aí da Unicamp, Sim. que outros autores, né, você vai pensar para o seu referencial teórico, e se você já tem autor na esfera da ludicidade, para pensar um pouco o que é o lúdico, né? Como é que os filósofos pensaram o lúdico, se pensaram, como é que essa experiência filosófica via lúdico, né, vai poder facilitar a aprendizagem, quais são as condições para essa aprendizagem, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, ela é a seguinte: você vai trabalhar, assim como o colega Valdenilson, né, que também vai trabalhar a questão lá da BNCC, eu queria saber a sua percepção como professora de filosofia sobre a BNCC. Então, é essa Sim. minha questão para você. Tá bom. Então, vamos para a primeira, né? Eu tive um primeiro contato com o meu orientador, um primeiro contato superficial, né? Então, ele me orientou, sim, para alguns autores que eu não conhecia, né? Que é o Schiller, para trabalhar a questão lúdica, e que eu já coloquei aí na minha fundamentação teórica, mas eu tenho que aprofundar, né? E o Zinga, né? Quando eu vou tratar do jogo. Então, são Sim, é esses o dois. Homo Ludens, né? Homo Isso, Homo Ludens. Ludens. E Uhum. são esses dois autores que eu vou me aprofundar mais, né? Que eu tenho um longo trabalho aí pela frente para desenvolver esse projeto.
Então, estou pensando nesses dois, né? Mas aceito algumas indicações também, tá? E a segunda pergunta, em relação à BNCC, né, como professora de filosofia, eu tenho me deparado com, com grandes problemas, né? Quando eu falo dessas mudanças que ocorreram com a reforma do ensino médio. Sou professora do ensino médio, trabalho com o primeiro ano do ensino médio, e em relação ao material didático, né? Então, é uma problemática, na minha opinião, né? Que a gente vê, nós não temos, nos livros que foi proposto, né? São livros muito resumidos, são livros que trabalham uma temática interdisciplinar, mas, ao mesmo tempo, a gente não aprofunda, né, no conteúdo específico de filosofia. Então, eu vi esse problema. Né, foi um dos maiores, assim, que na prática, eu percebi. Né? Mas aí também despertou, quando eu comecei me ingressei no mestrado, eu comecei a entender que mais importante, né, do que a gente ficar no âmbito de reflexão, ali pensando, mas assim não funciona, desse jeito, eu percebi que é mais importante, mais urgente, a gente propor alternativas, né? Por exemplo, essa é uma da intenção quando eu falei lá no meu projeto, propor uma alternativa para essa aula. Se a gente tem que trabalhar com os itinerários formativos, lógico que a gente, né, por mais que a gente não esteja de comum acordo, mas espera aí, eu tenho que buscar alternativas, porque eu estou ali no chão da sala de aula e estou trabalhando, né? E aí? Então, seria uma proposta justamente trabalhar com o lúdico, né, para despertar o interesse desses alunos e dar mais visibilidade para a filosofia também. Não sei se eu respondi, mas... Perfeitamente. E quando você estava falando, né, do lúdico e tudo, tem um livro que eu gosto muito do Walter Benjamin, né, A Criança, o Brinquedo e a Educação. Eu acho que mesmo os demais colegas que vão trabalhar a ludicidade, essa obra do Walter Benjamin é bem interessante. Tudo bem, vou anotar aqui como dica, tá bom? A criança... Isso. Ah, tá. A criança, o brinquedo e a educação. E a educação. Tá bom, isso. Muito obrigada. É bem bacana. E tem um outro livro bacaninha, que é do Antônio Cabral, que chama O Jogo no Ensino. Antônio Cabral. Logicamente, né, colegas, é que a gente acaba se deparando, né, com esses estudos todos e a gente acaba tendo aí algumas referências, né? Como os colegas estão no início do seu trabalho, às vezes pode ser que ajude, né? Nossa, então, isso era a minha intenção, né? Quando eu me dispus a apresentar esse pré-projeto, era justamente isso, né? Para agregar, aprender, adquirir mais informações, né? Sim. Essa fase, quanto mais informações, melhor. É verdade. E parabéns, viu, Marisa? Gostei muito da sua explanação. Acho que o seu trabalho tem tudo para ser muito bem sucedido aí na produção teórica, na produção desse baralho filosófico. Acho bem bacana. Parabéns mais uma vez.